Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos agora dar início à aula de número 5. Nossa aula de hoje é destinada ao público do primeiro ano. Iremos usar o livro da coleção Conexões com a Física dos seguintes autores, o livro do PNLD. Então, começando. Na aula passada eu deixei para casa algumas questões para que os alunos pudessem resolver. Então, as questões que nós deixamos foram as questões 14 e 15. Cá está ela, nós iremos agora resolvê-las. Para ganhar tempo, eu previamente já resolvi, então vou apenas comentar e assim, para que nós possamos ter um bom entendimento do assunto e da questão propriamente dita. A questão 14 diz o seguinte: a figura a seguir representa as posições sucessivas de um corpo que desenvolveu movimento uniformemente variado em função do tempo. Cá está o diagrama. Supondo que em t igual a 0 segundo a velocidade escalar do corpo era igual a 4 metros por segundo, determine, letra A, o valor da aceleração escalar do corpo. Então vamos aqui acompanhar primeiro os dados. Eu tenho em t igual a 0, a seguinte característica: em t igual a 1 ele já está a 5,5 metros e em t igual a 2 ele já está em relação a t igual a 1, 8,5. Portanto, de t igual a 0 até t igual a 2, 5,5 mais 8,5, eu vou ter uma posição de 14 metros. Portanto, substituindo na equação, posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio de at ao quadrado. Logo, substituindo, quem é a posição final? 14, cá está ele. Posição inicial 0, velocidade foi nos dado. A velocidade inicial vale 4 metros por segundo. Vamos continuar, deixa eu apagar aqui. Portanto, substituindo, quando o tempo foi igual a 2 segundos, a posição foi 14. Então, basta substituir. 4 vezes 2, que é o tempo, mais 1 meio de A que queremos saber, e o tempo é 2 novamente, ele está ao quadrado. Portanto, 14 é igual. 4 vezes 2 dá 8, 1 meio de 2 ao quadrado dá 4. 4 dividido por 2 dá 2, portanto, 2 vezes A é 2A. Passando o 8 para o primeiro membro, ficamos com 14 menos 8 dá igual a 6. Trocando de posição, 2A é igual a 6, 6 dividido por 2 é igual a 3. Portanto, a alternativa A, quando ele pede qual a aceleração, cá está ela. A aceleração da partícula é de 3 metros por segundo ao quadrado. O item B diz o seguinte: a distância percorrida pelo corpo entre o segundo e o terceiro segundo do movimento. Então, o item B, nós vamos agora ver aqui a seguinte situação. Eu já sei que quando o tempo foi 2 segundos, ele estava a uma distância de 5,5 mais 8,5, portanto, 14 metros. Agora, quando o tempo foi 3 segundos, ele estava aqui posição, a que distância? Basta substituir. Mais uma vez, a posição inicial é igual a 0. A velocidade foi nos dada, vale 4 metros por segundo. E o tempo agora já é 3. Mais 1 meio de A que eu encontrei no item A. A agora vale 3. 3 vezes o t ao quadrado. E o t agora é 3 segundos. 3 ao quadrado. Portanto, 4 vezes 3 dá 12. 1 meio de 3 vezes 3 ao quadrado é 9. Portanto, 3 vezes 9 dá 27. 27 vezes 1 é 27. Dividido por 2 dá 13,5. Logo, 12 mais 13,5. Quando o tempo foi de 3 segundos, o corpo estava numa posição de 25,5 metros. No entanto, a distância percorrida será a variação. Ele não estava em t igual a 2 a 14 metros,
Em t igual a 3, ele estava a 25,5. Portanto, a distância percorrida será 25,5 menos 14, um valor de 11,5. Aí está. E agora façamos a questão de número 15. A questão de número 15, ela já é um pouquinho mais complexa. Então vamos analisar aqui ela propriamente. Questão de número 15 diz o seguinte. Questão de número 15. Um veículo parte do repouso. Então eu já basicamente construí o gráfico, porque é a partir do gráfico que nós iremos encontrar a nossa resposta. Então ele diz, o veículo parte do repouso. Se parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Ele parte do repouso e durante 1 minuto, olha o primeiro tempo, 1 minuto eu coloquei 60 segundos, ou seja, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, durante 1 minuto, ele desenvolve uma aceleração escalar constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Portanto, eu já posso achar quanto vale o meu intervalo de tempo a partir da função horária da velocidade. Ele partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. Ele desenvolveu uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, então substitui aqui 1. E o tempo foi de 1 minuto, substitui aqui por 60. Portanto, nesse intervalo de tempo e com essa aceleração, ele estava a 60 metros por segundo. É a nossa velocidade. Prosseguindo, agora ele já nos dá uma outra informação. A seguir, sua velocidade escalar permanece constante durante 40 segundos. Ou seja, depois de 1 minuto mais 40 segundos, eu estou a 100 segundos. A um tempo de 100 segundos. 60, 1 minuto, mais 40. Então, eu já tenho um intervalo de tempo de 100 segundos. Desculpa, gente. Então, depois de 40 segundos, com a aceleração, ele permaneceu uma pequena porção com velocidade constante, ou seja, de 60 até 40. E depois disso, só depois disso, continua com uma desaceleração. Daí a inclinação da reta, uma desaceleração constante de 0,5 metros por segundo até parar. Ponto. Se é até parar, eu já posso encontrar um intervalo de tempo a partir da mesma equação, a função horária da velocidade. Então, lembrando que agora a velocidade inicial ele já está a 60, portanto, a velocidade inicial é 60. Como ele nos dá a informação até parar, ou seja, quando ele parar, a velocidade final é igual a zero, cá está ela, já substituí. E por se tratar de uma desaceleração, apesar de ser fornecido o valor positivo, você deve colocá-lo negativo, pois se trata de uma desaceleração. Logo, aceleração menor que zero. Portanto, substituindo todos os valores, a velocidade final, a velocidade inicial e a aceleração, eu posso encontrar o intervalo de tempo, ou seja, nessas características terá decorrido 120 segundos. Portanto, se nesse ponto ele estava a 100, com mais 120 ele vai a 220 segundos. E aí está o nosso gráfico construído para que possamos responder a nossa pergunta. Calcule a distância percorrida pelo veículo no trecho descrito. Então, sempre que eu tiver um gráfico velocidade em função do tempo, a distância percorrida é numericamente igual à área da figura. Neste caso, a área da nossa figura é um trapézio. Eu tenho aqui a base maior, tenho aqui a base menor, temos aqui a altura
portanto, aplicamos a definição da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí está. Então, é só a gente substituir. Qual é o valor da base maior? O valor da base maior é de 220. Cá está ele. Qual é o valor da base menor? O valor da base menor é esta região aqui, de 60 até 100, dá 40, cá está ele. E qual é o valor da altura? O valor da altura é esta daqui até aqui, portanto, a altura é igual a 60, cá está ele. Logo, 220 mais 40, eu vou ter um valor igual a 260 vezes 60 dividido por 2. 260 vezes 60, 1560. Dividido por 2, cá está a nossa resposta. Bem, pessoal, aí está a correção da atividade que nós deixamos para casa. Vamos dar continuidade agora, só que a um assunto novo. O assunto que nós iremos abordar agora é o assunto de queda livre. Vamos lá. Então, vamos abordar agora o assunto de queda livre. E aí está antes de nós começarmos a abordar, um pequeno experimento virtual, vamos chamar assim, certo? De queda livre. Por exemplo, isso aqui é uma analogia do experimento, ou pelo menos da teoria idealizada por Galileu Galilei, no século 17, de que os corpos caem ao mesmo tempo, independente da sua massa. É claro que Galileu não realizou este experimento, ele não teria como. Então, isso aqui é um experimento bem mais sofisticado. É como se você estivesse num laboratório, a exemplo do vídeo que se segue. Eu não vou colocar o vídeo porque ele está no YouTube e ele não me pertence. Então, ele tem direitos autorais. É um vídeo que mostra a queda livre de um monte de penas e uma bola de boliche, em duas situações, ora com o laboratório contendo ar e ora com o laboratório com a ausência de ar. Então, o que está nos descrito aqui é que a bola de boliche e a pena caem ao mesmo tempo se a resistência do ar for desprezível, ou seja, se o corpo estiver em queda livre. E quando é que um corpo está em queda livre? Quando a resistência do ar ela é desprezível, ou em linhas gerais para o nosso cotidiano, quando a resistência do ar não interfere na queda. Por exemplo, imagine que uma pessoa desprenda-se por algum motivo e acidente de um objeto a uma certa altura. Ele vai cair e o ar não vai salvá-lo ou impedir que ele venha se machucar, dependendo desta altura, né? Então, neste caso, a gente pode considerar um corpo humano caindo em queda livre, mesmo que haja presença do ar, porque o corpo está em queda livre quando a resistência do ar ela é desprezível. E neste caso, eu vou pular, cá está o vídeo, gente. É um vídeo exibido pelo YouTube. Quem quiser acompanhá-lo pode acessar. O tema do vídeo é queda livre na gravidade da Terra sem resistência do ar. É muito legal este vídeo, muito bacana mesmo. Eu vou pular porque ele vai abrir. Galileo's expression. Pronto, desculpa aí. Eu vou pular aqui. Mas aí está. Meu aplicativo travou um pouco, mas vocês podem acompanhar o vídeo depois, tá bom? E o que nós queremos abordar aqui é a gravidade da Terra, ou seja, a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, embora alguns chamem de força, é importante a gente chamar a atenção para isso. Ela não é uma força, ela é uma ação que
uma massa, a massa da Terra, exerce sobre outras massas, outros corpos. E essa ação ela tem direção vertical e para baixo. Por isso, ela não é uma força. Ela é uma força quando ela interage com o corpo, que aí eu já tenho a força peso, mas não é a gravidade. Peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, que nós iremos estudar mais adiante nas leis de Newton. Portanto, na superfície da Terra, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que para fins de cálculo nós iremos dizer que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então aí nós temos as características. É claro que ela depende da massa local. Se nós estivermos, por exemplo, na Lua, onde a massa da Lua é menor que a massa da Terra, nós temos consequentemente uma gravidade menor que a da Terra, de fato. Portanto, vamos dar continuidade às características. E nós iremos adotar como referência o seguinte: se o corpo estiver descendo, ou seja, estiver com o nosso referencial vertical na descida, nós iremos adotar a gravidade G maior do que zero. Se o corpo estiver no nosso sistema de referencial subindo, nós iremos adotar uma gravidade menor que zero, ok? Resumindo, se estiver na mesma direção, gravidade maior que zero. Se estiver em direção contrária, gravidade menor que zero, ok? Contrária aqui ao sentido da ação da gravidade, que ela é sempre vertical e sempre direcionada para baixo. Tudo bem? Vamos prosseguir. Aí está um resumo do que nós acabamos de falar e as equações do movimento, que são basicamente as mesmas que você viu no movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a diferença? É que agora nós usamos, ao invés de A, usamos G. Ao invés de A, usamos G. E o nosso ΔX ou ΔS, distância percorrida, agora na vertical, é a altura H, ok? Então você pode usar isso aqui como referência Y ou H, tanto faz. Tudo bem? É isso aí. Quero agora finalizar para que o vídeo não fique muito extenso, fazendo a indicação do nosso exercício de casa. Vamos lá? Nosso exercício de casa, cá está ele, são as questões de número 1 e questão de número 2. Aqui está a nossa referência, o nosso livro, e ela está na página de número 55. É isso, por hoje é só. Até o nosso próximo encontro, quando nós iniciaremos a aula de número 6 a partir da correção desses exercícios. Até lá!